Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui, no programa 180 Graus, o ponto da virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Hermindo Caetano da Rocha nasceu no distrito de Água Doce do Norte, Espírito Santo, e hoje vem de Uberlândia para dividir com a gente as maravilhas que Deus fez em sua vida. Na infância, com pouca escolaridade, tudo que ele sabia de Deus era o que ouvia dizer. Então, com pouco dinheiro e muita vontade de ser livre, ele foi para a cidade grande, cheio de sonhos e vontade de ser feliz. Mas entrou no mundo da ilegalidade, distanciou-se muito dos sonhos puros que tinha, até que Deus, um especialista em reverter situações impossíveis, não desistiu dele e insistiu até resgatar esse seu filho amado e dar-lhe uma vida transformada em 180 graus. Hermindo, que prazer para nós ter você aqui no nosso programa. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, tá? Prazer é meu. Hermindo, vamos pegar o Hermindo de 17 anos. Quando você olhava para trás, qual era a sua história até os 17 anos? Como que você se classificaria ali? A minha história ela é bem simples. Eu nasci no campo, morava no campo. A minha vida era a vida de roça mesmo, né? E meu pai tinha um sítio, e nesse sítio nós produzíamos nossos alimentos, e o que era rendável era a colheita de café. Tinha bastante café, nós trabalhávamos ali junto com o nosso pai, que sou eu e mais 2 irmãos, né? Então, na minha vida, ela resume ali. Basicamente, eu praticamente não conhecia a cidade, entendeu? Minha cidade, onde eu morava, era bem pequenininha, onde eu frequentava ali, né? As tardes, sempre, às vezes, a gente ia para a cidade um pouquinho, voltava, mas a minha vida... Como pessoa, assim como filho, você se classificava como um filho rebelde, um filho bem comportado? Como você se inseria dentro daquele meio ali? Não, até que era bastante comportado. Eu não tinha problemas, até mesmo porque os meus vizinhos bem próximos, deveria ser uns 5 quilômetros da minha casa. Era uma vida simples, a gente não conhecia as coisas ruins, por exemplo. Meu pai e a minha mãe, eles tinham um exemplo muito grande, né? Eu nunca vi o meu pai usar bebida alcoólica, não usava. E nós crescemos numa educação bastante sistemática. Sabe o que é? É respeitar os mais velhos, né? Sempre empregar a vida ao trabalho. E era essa a minha forma de vida. Era essa daí. Como é que um garoto, né, dentro desse perfil que você acabou de me dizer, foi para dentro de uma cadeia na cidade de São Paulo? É interessante que quando eu tinha uns tios e primos na capital, em São Paulo, e eles falavam muito bem. Aí mandava fotografia dos lugares mais turísticos. Às vezes mandava cartão postal. Na época existia muito cartão postal. E quando iam lá, eles conversavam bastante comigo, com nós, e falavam para a gente que lá era legal, que lá era isso, e despertou tanta curiosidade de conhecer,
e pela facilidade de ganhar dinheiro que ele me disse. Lá é muito bom, lá eu sou empregado em tal lugar, ganho tanto. E eu ganhava bastante, ganhava pouco na roça, porque eu trabalhava com meu pai. O que ganhava era mais fim de anos do que sobrava ali do dinheiro. Então, meu pai falava, não, esse aqui é seu, esse aqui é seu, dividiu uma mesadinha para cada um. E isso até mesmo para ganhar um pouco mais de dinheiro, ajudar também meus pais, o que acontece? Despertou interesse de ir para a capital de São Paulo. Então, eu fui para São Paulo, o meu primo arrumou um serviço para mim e eu comecei a trabalhar em uma empresa que montava retrovisor para automóveis. Eu comecei trabalhando ali e eu fiquei muito empolgado, né? O meu primeiro salário veio, né? Veio melhor. E ali eu consegui ali desenvolver um trabalho bacana e fui até promovido dentro dessa empresa a montador. Eu trabalhei como ajudante geral, me promoveram como montador, né? Então, quando eu cheguei em São Paulo, não tive muita dificuldade em encontrar emprego. Encontrei um emprego, morava com meu primo, e o meu primo, ele casou, e eu fiquei morando sozinho na casa. Quando eu estava com meu primo, ele me levava muito em festinhas de amigos e tal, onde existia só pessoas trabalhadeiras, pessoas bacanas mesmo. E ali, quando ele casou, eu comecei a procurar, nos finais de semana, um lugar para me divertir. Bem próximo da minha casa, tinha um salão de baile, e esse salão chamava Pescadão, né? E, na época, aquele dono daquele salão, ele era traficante. E você não sabia? Na realidade, não. Quando eu comecei a frequentar, não. Aí, depois que eu comecei a frequentar aquele salão de baile, eu percebi que tinha muito uso de drogas. Mas uso de drogas eu já vi em vários lugares ali. Eu falei, não, só eu não me envolver. Ai, Né? ai. E ali no salão eu conheci uma garota e começamos a namorar. E ela era usuária. No início, ela começava a usar escondido de mim. Depois, ela falou assim, não, eu também uso drogas e vamos. A gente até saía do baile, ia usar drogas. Outra hora usava antes de entrar ali naquele baile, naquele salão. E até que eu saía com ela, e eles usavam e eu ficava ali, só olhando. Eu falei, não, deixa de ser careta, vamos usar e tal. Eu falei assim, não, não vou usar isso não. Por quê? O que eu conhecia de drogas, lá no Espírito Santo, as pessoas falavam assim, olha, o pessoal fuma maconha, enche a boca de fumaça, sopra na fechadura da porta, o pessoal dorme, eles entram e roubam tudo. Olha só. E eu tinha essa ideia, mas quando eu olhava eles fumando e não acontecia nada, e eu estou ali por perto e não acontecia nada, eu falava, não, esse negócio é mito, isso aí não existe, né? E ela falava, não, fuma e fuma. Aí eu falei, não, vou me enturmar mais. Aí comecei a fumar. Comecei a fumar, no início não foi muito bom, porque engasguei, virou aquela coisa tudo, eu fiquei bastante... Mas aos poucos eu fui usando e acostumando. Aí, sempre usar mais nos finais de semana. Gradualmente, eu comecei a usar também no meio da semana, mas foi dia a dia, daqui a pouco eu não estava mais somente na maconha. Eu estava usando cocaína, eu estava usando LSD, e o que vinha, que falava que era droga, eu passei a usar. Pai, mas olha que situação. De um garoto ingênuo que queria ir para a cidade grande, ajudar a família, ganhar um pouquinho mais. Agora você se vê nessa situação. E a questão da sua prisão, como é que foi? A minha prisão, ela aconteceu porque de usuário, eu passei a ser traficante. Olha aí. Comecei a ser traficante e depois que eu já estava comprometido com a droga, eu pedi conta do meu serviço, do meu trabalho, e comecei a traficar, e aí eu já só me envolvia com pessoas já do meio, de usuário, traficantes, assaltantes. E como eu comecei a ser investigado pela polícia através de tráfico, eu tive que dar um tempo com o tráfico. Nesse meio período que eu estava sem vender drogas,
eu já comecei a entrar em necessidade de dinheiro de novo. Um dos usuários de drogas, ele me convidou para entrar no grupo deles. Eles tinham um grupozinho de 3 pessoas, onde eles roubavam. E ele me falou a facilidade, tudo, eu acabei indo e fazendo o primeiro roubo. Fiz o primeiro roubo, segundo roubo, terceiro roubo. Quando nós completamos uns 5 roubos, mais ou menos, um dos comparsas foram presos, um dos companheiros de roubo foi preso. Aí ele entregou um outro companheiro, esse outro também me entregaram, e eu acabei sendo preso. Quando foi em outubro de 1980, eu fui preso. Foi preso. Pensa bem, que situação. E você foi preso e ficou quanto tempo na cadeia? Eu fiquei 15 anos e 8 meses. Gente do céu, mas 15 pensa, anos. seus pais lá na roça, que deram aquela educação estrita, sistemática, rígida, agora saber que um filho estava dentro de uma cadeia e ficou 15 anos lá. Acontece, Eliana, que devido à educação que eu tive, a moral dos meus pais ali, onde eles moravam, eu me senti tão envergonhado. Imagino. Que não ficaram sabendo que eu estava usando droga. Foram ficar sabendo que eu estava preso 11 anos depois. Meu 11 anos pai depois. do céu! Mas você perdeu contato com a família? Você mandava cartas? Como é que é? Mentia? Desliguei. Sumiu. Desliguei. Pedi ao meu primo, por favor, não falar nada com meus familiares, e por incrível que pareça, ele não falou. Então, desliguei todo o contato com meus familiares, e por quê? Eu tinha na mente, eu arrumei isso sozinho, eu sei o que é a humilhação para entrar num presídio, qual o desespero dos meus familiares para me ver no presídio, e eu achei que eu estava fazendo bem para ele, mas talvez eu estava protegendo eu mesmo, da vergonha, daquelas coisas tudo. Até às 6 horas na rua e fui preso de novo, e nem consegui sair do cerco policial. Mas que luta, mas que... Puxa vida, que desespero, hein? Para uma pessoa como você. Agora, Hermindo, é uma história muito triste até aqui, mas graças a Deus esse programa existe para apresentar para a gente uma virada. Porque se a gente olha só até aqui a sua história, fala, puxa, terminou com um final triste. O que vai fazer? Foi para dentro da cadeia, ficou 15 anos lá. Como é que Deus te alcançou dentro de uma cadeia? Quando eu comecei a perceber que Deus ele poderia fazer alguma coisa na minha vida, foi um pedido que eu fiz ele urgentíssimo. Porque houve uma tentativa de fuga e não conseguimos sair desse presídio. E nessa tentativa saiu também uma rebelião. Todos os presos se rebelaram e a polícia entraram lá dentro do presídio já à noite e para controlar houve muito conflito. E nesses conflitos morreram bastante presos. E eu era para me morrer naquele dia, né? Porque encostaram um revólver na minha nuca, mandou que eu ajoelhasse e puxou o gatilho, o revólver falhou 3 vezes. Quando eu vi que eles que eles tinham me encontrado lá, que o presídio, ficamos todo mundo solto, é muito grande o presídio, e eu disse, Senhor, se o Senhor não deixar eu morrer, eu vou fazer alguma coisa para a causa do Senhor. Quando foi um dia, eu praticando esporte lá na área de esporte, na penitenciária, um amigo meu me falou assim, Hermindo, eu recebi uma carta de uma pessoa lá de Araraquara, é uma moça, parece ser muito simples, me parece que ela é evangélica. Você não quer corresponder com ela? Porque eu já tenho muita correspondência e não vou dar conta. Aí eu peguei essa carta. Quando eu vi a carta, a pessoa e tal, e amizade e tal, eu falei, legal. Aí eu escrevi a carta para essa pessoa, aí falei, não, mas eu rasguei a carta. Aí falei, não, mas eu tenho que escrever falando a verdade. E eu falei, eu sou um presidiário, por isso, estou tanto tempo preso, condenado tanto tempo. E essa menina, ela entrou em desespero. Ela falou, onde foi cair minha carta? Que ela tinha pego o nome de uma outra pessoa na revista, a revista Mocidade, que era da Casa Publicadora. Então, mas mesmo assim, ela conversou com os pais e tal, e respondeu a carta. E nessa carta, tinha um versículo bíblico que ele mudou minha vida. Olha só. Né? Que é o convite da graça, que é Isaías, né? 1:18. Que diz o quê lá? Quando ele diz, vinde e as amamos,
né? Vinde e conversamos, Uhum. ainda que seus pecados, né? Seja como o carmesim, se tornarão branco como a lã, e ainda que seja vermelho como a escarlata, se tornarão branco como a neve. Puxa, aquilo ali para Aí, você. aquilo ali foi tudo. Foi tudo. Eu falei assim, então tem uma brecha, né? Se eu confessar meus pecados, Deus vai me perdoar. E eu comecei a trabalhar em cima disso, e estudando a Bíblia, e toda carta ela me mandava um cabeçalho da carta com versículo. E ali eu comecei, ela falou assim, Hermínio, você se interessa em fazer um estudo bíblico? Eu falei, interesso. Olha, E comecei a estudar a Bíblia. Ela mandava o formulário, eu respondia tudo certinho, mandava pelo correio, e ela respondia, terminava, me mandava um diploma. gente. Aí ela entrou em contato com a Igreja Central de Araraquara e começaram os irmãos ir lá me visitar. Conversaram com a diretoria, até então não tinha um trabalho lá dentro da igreja, dentro da beneficiária, que é a igreja adventista. Uhum. E eles arrumaram um espaço e começaram a ir lá me dar estudo bíblico. Começamos isso em 89. Quando foi em 91, eu fui batizado. Olha só. Dentro do presídio. Dentro do presídio você foi batizado. Agora, eu queria que você falasse do momento da sua decisão. Aquele momento em que você falou assim, olha, a partir de hoje a minha história é outra, mesmo que eu esteja dentro de um presídio. O momento da minha decisão, para ser sincero com você, foi justamente na terceira carta que eu recebi que tinha essa mensagem. De Isaías 1, 18, 19. Por Olha. quê? Porque antes eu estava tendo um conflito. Eu tinha feito uma promessa a Deus, mas para mim eu não tinha responsabilidade nenhuma de espiritualidade, dessas coisas. Eu tinha a responsabilidade de doar alguma coisa. Olha só. E quando eu vi a oportunidade que Deus estava me dando, que eu comecei a estudar a Bíblia, eu falei, isso precisa mudar. E eu comecei a orar. Quando eu vi que eu precisava de parar de usar drogas, que eu ainda usava drogas dentro do presídio, que eu precisava de parar de ficar planejando crime, planejando fuga e essas coisas, eu vi uma realidade. Às vezes eu me pegava fazendo isso e o Espírito Santo falando, nisso está errado, não faz. Eu entrei num momento de desespero que eu fiquei deprimido e eu quase fui ao suicídio por reconhecer que eu era uma pessoa totalmente perversa, porque eu estava na vida do crime envolvido, né? E, ao mesmo tempo, eu tinha necessidade de sair daquilo. Eu orei tanto, Liliana, eu orei Eu tanto, imagino, essa é a que luta do fez pecador, calos né? nos meus joelhos. Orei, e Deus ele foi tirando de mim aquele vício. Eu lutei demais, não estava conseguindo. Quando eu cheguei num ponto, eu falei, não vou conseguir parar de usar droga. Eu falei, Senhor, eu estou nas mãos do Senhor. Se o Senhor realmente me quer, se o Senhor me aceita como filho do Senhor, tira de mim o vício. Olha só. Creando, a primeira coisa que saiu é o cigarro. Quando eu coloquei um cigarro na boca, que eu puxei aquele primeiro trago, amargou de um jeito, eu falei, mas esse cigarro tá mal, tá ruim. Tirei o cigarro de outro maço de cigarro e acendi o mesmo jeito. De lá para cá, nunca mais, não lutei mais, eu nunca mais tive a Deus vontade atendeu de na hora a sua oração. Mas que libertação que você teve ali dentro, hein, Mindo? Foi muito Que grande. libertação maravilhosa. Muito grande. Depois de batizado, você ainda ficou quanto tempo na cadeia? Depois de batizado, eu ainda fiquei 4 anos. Ainda ficou mais 4 4 anos. Depois que você saiu de lá, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu reencontro com a sua família, a sua reintegração na sociedade. Como que aconteceu isso? Interessante que eu fiquei 4 anos na prisão fechada, no regime fechado. Depois eu fui para o regime semiaberto. Quando eu cheguei no regime semiaberto, a gente poderia, em datas especiais, a gente sair. E eu saí, a primeira vez que eu saí foi para ir lá na casa dos meus familiares, que eu peguei o Natal e o Ano Novo. Eles moravam muito longe e interessante, minha família, a maior parte dela tinha mudado para Rondônia. E eu fui até Guajará-Mirim, né? E a minha família andaram mais um pouco para encontrar comigo. Entendi.
Creio numa coisa que me surpreendeu. A primeira, eu estava com o maior medo de perguntas. Me receberam com quem que eu não estivesse saindo de um presídio. Olha só, Me família receberam de uma para forma isso, né? tremenda. Tudo mudou. Crianças que eu achava, na minha mente ainda era criança, Uhum. eram pessoas, já tinha uns que já tinham até casado, Olha né? só. Então foi muito emocionante esse Eu encontro com a minha imagino. família. E agora a questão da sua vida, né? Que você teve que reconstruir uma vida, depois disso você se casou. Como é que aconteceu isso? Você tem uma nova história a partir dali? Então, interessante. Eu fui para Uberlândia, né? Através dessa moça que me deu o estudo bíblico, ela era de lá. Fui para lá, me receberam tanto. A segunda noite que eu tinha chegado lá, eu fiquei morando numa igreja desativada para construção, para reforma. Uhum. Eu fiquei morando ali e a segunda noite eu recebi uma serenata ali dos jovens. Olha, que lindo. Eles me envolveram de um jeito tão grande, de eu ainda cheio de preconceitos, Uhum. muitas coisas passando na minha cabeça. Claro. Não desejo de voltar ao crime, mas eu tinha preconceito de mim mesmo. Eu sei como é. Sabe o que uma pessoa fica Entendo. todo esse tempo e agora está... Claro. E eu ficava... Uma hora eu achava que alguém estava me censurando, outra hora não. Olha. Então, foi esse meio. Cheguei a ficar noivo com essa moça, não deu certo. Uhum. Nós terminamos, até hoje ela é casada e nós somos muitos amigos, né? E terminamos o noivado, eu comecei a namorar com a minha esposa. Olha só. Né? Quer dizer, Deus te deu uma vida nova, Deus te reintegrou à sociedade e a igreja teve um papel fundamental nessa história, Muito né? grande. Me acolheram de uma forma... É incrível. Sabe quando eles te cercam assim, Puxa de vida. amor, de carinho? E você não via cobrança de nada. Você via uma confiança tremenda em mim. Eu falei assim, Senhor, mas é isso mesmo? É. Cleriane, sempre eu exerci trabalho na igreja, né? Sempre eu estou na igreja, trabalhando, pregando, aconselhando, e eu tenho uma gratidão Puxa tão vida. grande com Deus e os meus irmãos, Imagino. que é muito Agora, Hermindo, sua história é tão maravilhosa, tão rica em detalhes, e ainda depois disso tudo que a gente, né, passou por alto aqui, ainda depois disso tudo você sofreu um acidente e foi parar numa cadeira de rodas. Esse não foi um momento de questionar a Deus? questão seguinte. Eu estive em lugares, eu vi a morte na minha frente, vi tantas coisas terríveis e Deus me tirou de lá. Quando aconteceu o meu acidente, um acidente de trabalho, né? Saí de manhã para trabalhar, cheio de esperança, cheio de vida. E num piscar de olho, eu caí de uma altura não muito alta, uns 2,80 metros. Caí e fiquei paraplégico. No outro dia, o médico já disse para mim claramente, Hermindo, andar só um milagre de Deus. Não tem nada que a medicina possa fazer. Né? É claro, veio muitas coisas na minha cabeça, né? Mas não veio um questionamento em relação a Deus. Por quê? Porque eu já tinha consciência que foi uma transgressão minha o fato de eu cair. Por quê? Porque eu negligenciei a lei de segurança do trabalho. Entendeu? Então, Deus não tinha culpa do meu acidente. Agora, eu vou ficar me culpando? Também não. Aconteceu, aconteceu. E eu disse sempre. Eu falei assim, não é as minhas pernas, né, que vai me fazer levar ao céu. É o meu amor a Deus. Que lindo. É a minha obediência a Deus. É isso aí que vai me levar ao céu. Mas, Hermindo, que história maravilhosa essa sua história. Hoje, nosso tempo, né, já acabou, mas hoje, quando você olha para trás, com que palavras você descreve o cuidado que Deus teve com você? É difícil eu conseguir descrever, mas Deus, Ele teve um cuidado tão especial comigo, tão especial, que Ele colocou pessoas na minha vida para me dar suporte, que para mim, essas pessoas são todos anjos. Imagina. Me deram um suporte tremendo. Ele mesmo, com todos os meus erros, Ele me buscou, Ele me resgatou e Deus me mostrou uma nova vida, Ele me deu uma oportunidade e não tem como te falar assim, olha, o tanto que Deus
me ama. A minha Amém. única obrigação é amar ele. A única coisa que a gente pode falar é louvado seja Deus. É isso mesmo. É. Vamos lá para o nosso momento das perguntinhas? Vamos. O tempo. O tempo, ele é muito precioso. Vida. Vida, ela é a união, é a união de Deus com todas as coisas que ele criou. Vida sem Deus não é vida. Vida é Deus. Um sentimento constante. O sentimento constante é o desejo de cumprir todas as minhas obrigações com meu Deus e meu próximo. Qual é a grande lição da sua história? A grande lição da minha história é que sem Deus não conseguimos nada de bom. Seu abraço especial de hoje vai para quem, Emílio? Meu abraço especial vai para a minha esposa, porque ela não é simplesmente só minha mulher, ela é companheira, ela é amiga e o jeito que ela tem é incrível, é incrível. Então, meu abraço todo especial para ela. E o versículo da Bíblia que te acompanha? É Isaías 1, 18 e 19, né? Que diz, vinde e as amamos. Ainda que os teus pecados sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão branco como a neve. E ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão branco como a pura lã. Olha, Isso Moedo, que eu me sinto tão abençoado com essa sua história. A gente vê como Deus resgata, como Deus restaura a vida de um filho dele, que Deus nunca desistiu de você, Deus nunca desacreditou, embora você tivesse desacreditado de você mesmo, muitas vezes, né? Mas a gente só tem que louvar o nome de Deus e que a sua vida ainda continue sendo uma bênção para muitas pessoas que ainda vão entrar em contato com você. Obrigada, Amém. Viu? E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada de hoje, feliz por essa história tão maravilhosa. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto, mas reviveu. Estava perdido e foi achado. Obrigado pela sua companhia e a gente se vê na próxima semana.